Vamos ter falado em lei penal no tempo, vamos falar agora de lei penal no espaço, né? Como assim no espaço? É para saber o local do crime, né? Em relação a quando ter conflito de divergência de local do crime, saber onde que foi praticado o lugar do crime, né? Saber da aplicação da lei penal, se pode ser aplicado no estrangeiro, se lei estrangeira pode ser aplicada no Brasil e etc. Tá? Primeiro ponto de partida aqui sobre essa aplicação da lei penal no espaço é entender que a territorialidade é a regra. O que que isso significa? Quando a gente fala em territorialidade, a gente está falando da aplicação da lei penal no território brasileiro. A aplicação no território brasileiro é a regra, tá? Só que, excepcionalmente, é possível que a aplicação da lei brasileira no estrangeiro e também é possível, excepcionalmente, que lei estrangeira seja aplicada também no Brasil, tá? Isso vai ser casos de extraterritorialidade que a gente vai abordar mais à frente. Mas a primeira ideia é essa, que qual é a regra para a aplicação da lei penal no espaço? É a territorialidade, ou seja, a aplicação dentro do território brasileiro, a aplicação da lei a crimes cometidos dentro do território brasileiro, mas que vai haver exceções em que é possível aplicar tanto lei estrangeira, Brasil também, excepcionalmente, e também a lei brasileira em crimes cometidos, tá, no estrangeiro. A gente já deu o pontapé inicial, tá, sobre territorialidade, mas vamos aqui especificar. O que que é isso? Territorialidade é a delimitação do espaço geopolítico, é a delimitação do espaço em que o Estado do Brasil, ele vai poder exercer sua jurisdição, o seu poder ali de aplicar a lei penal, tá? E aí traz-se a regra, né, do artigo 5º do Código Penal, que aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, a regra é o quê? É que aplica-se a lei no território brasileiro, na delimitação do espaço geopolítico que o Brasil tem poder, tá? E a gente vai já já entender qual que é esse território nacional, qual que é o território brasileiro, tá? E o artigo 5º ele vai trazer duas ideias muito importantes, que é de duas teorias, tá? Que é a teoria da territorialidade absoluta ou da territorialidade mitigada e temperada, tá? E para entender a mitigada e a temperada, a gente primeiro tem que entender a absoluta. A teoria da territorialidade absoluta nos diz o quê? Que eu posso, no território brasileiro, no território brasileiro, os crimes que são cometidos aqui aplica-se somente à lei brasileira, tá? Ou seja, resumindo, a lei brasileira aplica-se somente a crimes praticados no Brasil. E essa teoria, por que ela é absoluta? Porque ela vai excluir a excepcionalidade de aplicar a lei brasileira no Estado estrangeiro e de aplicar lei estrangeira no Estado brasileiro, tá? E essa teoria que a gente não adota. A que a gente adota é a teoria da territorialidade mitigada e temperada, que é a que está disposta no artigo 5º, tá? Que vamos entender que aplica-se a lei brasileira nos crimes cometidos no território nacional. Beleza, é a regra. Só que não se tem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Essa última parte que é importante. Vai haver crimes em que vai se aplicar a lei brasileira mesmo, seja fora, tá, do território brasileiro, tá? Ou lei estrangeira aplicada dentro do território brasileiro, que vai ser por convenção. Como assim? Eu vou ter uma comunidade de países, vários países, que vão se organizar, vão conversar entre si, tá? E vão formar acordos de punir determinada situação, de tratar determinada situação de uma forma, tá? Então, vê que eu estou atribuindo uma lei de acordo com uma convenção, tá? E também vai ter regras de direito internacional, que vai ser questão de extradição, de aplicar lei estrangeira em outro estado, tá? O que que se tem que tirar da territorialidade mitigada e temperada? É que a regra é, e essa territorialidade mitigada que a gente adota aqui no Brasil, tá? Que eu vou aplicar a lei brasileira, tá? Aos crimes cometidos no território nacional. Regra. Mas vai ser possível, excepcionalmente, a aplicação da lei brasileira a crimes cometidos no estrangeiro e, em alguns casos, também aplicar a lei estrangeira no território brasileiro, tá? É só isso que você tem que entender. A gente já abordou um pouco essa questão do território. Mas o que que é o território? Território é o espaço em que o Estado ele exerce sua soberania política, onde o Estado ele tem poder, tá? E qual que é o território brasileiro, tá? O território
ele se divide em dois, tá? A gente vai ter o território nacional e o território por extensão. Deixa eu falar agora do território nacional. O território nacional é o solo, ou seja, a delimitação de fronteiras do Brasil, o mar territorial, que vai da costa oceânica, a gente vai ter até um exemplo, né, numa imagem aqui, da costa oceânica até 12 milhas, tá, para o mar, e o respectivo espaço aéreo, né? O respectivo espaço aéreo que está sobre o mar é território brasileiro e que está sobre a delimitação, né, do solo brasileiro. Tá? Esse é o território nacional, o solo, mar territorial e o respectivo espaço aéreo. Tá? Aqui eu coloquei o princípio da passagem inocente porque, em relação ao mar territorial, é possível que haja a passagem de, até por acordo com outros países e tudo, né, por essa questão de harmonia com os outros países, que haja a passagem de embarcações no mar territorial brasileiro, tá? Desde que seja contínuo, tá? Rápido ali, tá? E tem exceção a isso, no caso de vir uma embarcação estrangeira para ajudar alguma do mesmo país que esteja aqui em perigo, tá? Isso é o princípio da passagem inocente, que se acontece ali alguma coisa nessa embarcação que está passando no mar territorial brasileiro e que não há interferência no Brasil, tá? Na ordem do Brasil, na ordem pública do Brasil, não vai ser aplicada a lei brasileira, tá? E lembrando que esse princípio da passagem inocente há atribuído a ele o poder de polícia, tá? A gente vai ver que, quando a gente for ver aqui o exemplo do mar, do território brasileiro, né, marítimo, há uma área específica ali dentro do mapa em que é, é a zona contígua, tá? Que vai ser relacionado com essa passagem inocente, onde o Brasil ele pode exercer o seu poder de polícia, tá? Fiscalização. Então, é beleza, tá? É possível a passagem inocente, é possível a passagem de embarcações estrangeiras pelo mar territorial brasileiro, tá? Mas que elas estão sujeitas, né, caso ocorra, porventura, uma fiscalização do Brasil, entendeu? Então pode sim haver fiscalização do Brasil. E essa aqui é mais ou menos uma imagem que a gente vai delimitar algumas áreas que são importantes, tá? Não está com uma qualidade muito boa, mas eu acho que dá para entender. A gente vai ter essa área de mar territorial, tá? Deixa eu botar o apontador aqui. De mar territorial, que vai ser da costa até 12 milhas náuticas, tá? No mar territorial é considerado realmente como território brasileiro, ou seja, nesse espaço aí, o Brasil ele pode exercer sua soberania plenamente. Ele pode exercer sua soberania plenamente e aplicar a lei penal normalmente, tá? A zona contígua, que foi a que eu falei, é essa daqui, ó, de 12 milhas náuticas até 24 milhas náuticas. Essa zona contígua é onde o Estado ele pode exercer o seu poder de polícia. O Estado ele pode exercer o seu poder de polícia, o poder de fiscalização, para que eu interfira em infrações que ocorram nessa área, tá? Da linha base aqui, ó, da linha base da costa oceânica até 200 milhas náuticas aqui eu tenho uma zona econômica exclusiva, né? A ZEE. O que que significa isso? Essa zona econômica exclusiva é o espaço em que o Estado brasileiro ele pode explorar, tá? Seja recursos vivos e não vivos, entendeu? Então é uma área exclusiva de exploração brasileira, tá? Propriamente dita do Brasil, tá? E após essas 12 milhas náuticas, a gente vai ter o alto mar. Aí já é questão de jurisdição internacional, tá? Mas esse aqui é o mais importante, tá? E mais importante ainda é esse mar territorial, tá? No mar territorial é onde o Brasil ele pode exercer de maneira plena a sua jurisdição, o seu poder ali de aplicar a lei penal. Aqui aplica-se o princípio exclusivamente da territorialidade, tá? Porque é território brasileiro. Agora vamos fazer uma análise, tá? Do território brasileiro por extensão, tá? Como assim por extensão, tá? É como se eu tivesse um pedaço do Brasil que esteja saindo dele, mais ou menos isso, tá? O que é considerado território brasileiro por extensão? Embarcações e aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo, tá? De natureza pública ou uma aeronave privada que esteja a serviço do governo, tá? Onde quer que se encontre, tá? Isso é muito importante. Esse finalzinho aqui, onde quer que se encontre, ele é muito importante. Por quê? Porque independentemente de onde eles estejam, tá? Embarcação e aeronave de natureza pública ou a serviço
do governo brasileiro, independentemente onde eles estejam, eles são extensão do território brasileiro. Aplica-se a lei brasileira, tá? E aqui a gente vê esse princípio da territorialidade plena, tá? Por que eu coloquei isso aqui? Já que a gente vai entender. Outro caso de extensão do território brasileiro é quando eu tenho embarcações e aeronaves privadas ou mercantes, tá? Mercantes são as embarcações e aeronaves que têm um fim de uma atividade econômica, tá? A de propriedade privada é aquela que é usada mais para efeitos recreativos, para lazer e iates, tá? Essas embarcações e aeronaves, elas também são extensão do território brasileiro por extensão, desde que estejam no espaço aéreo ou no espaço territorial marítimo correspondente, tá? Ou seja, esteja na delimitação do território brasileiro, ou esteja no espaço aéreo correspondente, ou esteja em alto mar, tá? E por quê? Ao momento em que a embarcação aeronave privada ou mercante, ela ultrapassa um território estrangeiro, quando ela está no território estrangeiro, ela não é mais extensão do território brasileiro. Acabou ali essa personificação. Tá? No momento que se atinge o território estrangeiro, a embarcação ou aeronave de propriedade privada ou mercante, ela não é mais brasileira. Não se admite-se como território brasileiro por extensão. Aí aqui eu coloquei o princípio do pavilhão, o princípio da representação, tá? Ou o princípio da bandeira. O que ele vai nos dizer? É realmente isso que eu falei, tá? Que as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada, tá? Elas são sim extensões do, do território brasileiro, desde que estejam no mar territorial correspondente, tá? Ou no alto mar e no espaço territorial, tá? Correspondente do Brasil ou no espaço territorial correspondente ao alto mar, tá? Mas ao momento que ele entra em um estado estrangeiro, não é mais considerada como uma extensão do território brasileiro. E da mesma forma que embarcações e aeronaves privadas ou mercantes, elas, de acordo com o princípio do pavilhão, ou da representação da bandeira. Elas são extensões do território brasileiro, tá? Desde que estejam no espaço correspondente ao Brasil ou em alto mar, elas são extensões do território brasileiro. Tá? Mas ao momento em que entra no estrangeiro, ela perde essa característica de distinção do território brasileiro, tá? Vai ser também para os estrangeiros. Tá? Embarcações e aeronaves privadas que estejam no respectivo espaço territorial brasileiro, tá? Ou no espaço aéreo brasileiro, aplica-se a lei brasileira, tá? Vai se aplicar a lei brasileira a embarcações e aeronaves privadas que estejam no respectivo espaço territorial marítimo ou aéreo brasileiro. A gente viu há pouco que a gente adota como regra geral o princípio da territorialidade, de aplicar a lei brasileira no território nacional, tá? Mas que há exceções, tá? Há exceções, e por isso que a gente fala em territorialidade mitigada ou temperada, tá? Mas para a gente entender como é que funciona essa territorialidade mitigada, essa aplicação da lei a crimes cometidos fora, a crimes cometidos, aplicar a lei estrangeira a crimes no Brasil, tá? E aplicar a lei brasileira ao exterior, a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender o lugar do crime. Onde que aconteceu o crime, de fato, tá? E aí a gente vai entrar agora na parte das teorias do lugar do crime. Quando vamos falar de lugar do crime, essa discussão ela é pertinente à pena quando envolve uma pluralidade de países. Por quê? Porque um crime que é praticado no próprio território brasileiro e vai, por exemplo, um crime que é praticado no Estado brasileiro e o resultado é no outro Estado, tá? Essa discussão não é pertinente aqui. Por quê? Porque vai ser aplicada a lei brasileira de qualquer forma, tá? Agora, a regra de comarca, de como é que vai ser estabelecido o procedimento, isso já é processo penal, tá? E aqui, esse lugar do crime, essa ideia, essa discussão, ela se dá na pluralidade de país, que é quando eu tenho um crime começando em um país e tem um resultado em outro, entendeu? E como é que vai funcionar essa relação? Aí temos a teoria da atividade ou da ação. Tá? A teoria da atividade ou da ação, ela vai considerar como lugar do crime onde ocorreu a comissão ou a omissão, onde ocorreu a ação ou da omissão, tá? Independentemente de onde produziu o resultado ou onde deveria se produzir o resultado. Essa é a teoria da atividade ou da ação, tá?
A teoria do resultado é totalmente diferente. A teoria do resultado ou do evento, ela não vai levar em conta onde se começou a ação executória, onde começou o crime, onde começou a conduta. Eu vou levar em consideração apenas o local onde se produziu o resultado, tá? Ou onde deveria produzir-se o resultado, pouco importando o local da prática da conduta, tá? E a teoria, tá? E qual que é a teoria que a gente adota? A gente adota um misto, tá? Teoria mista ou teoria da ubiquidade, tá? Tá lá no nosso Código Penal, no artigo 6º, tá? O lugar do crime, aqui na teoria da ubiquidade ou teoria mista, é tanto onde foi praticada a conduta, a ação ou omissão, quanto aquele local onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tá lá no artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, tá? Bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. E aí eu trouxe um exemplo aqui, trouxe um exemplo da teoria da ubiquidade. Imagine que um agente efetue disparos, tá? Imagine que um agente efetue disparos de arma de fogo contra uma vítima em solo brasileiro, tá? O crime ele começou no Brasil, com a intenção de matar aquela pessoa, mas esta ela conseguiu fugir, só que ela morre depois de atravessar a fronteira com o Paraguai. E aí, como que funciona? A gente viu que se a gente for na teoria da atividade, se a gente for na teoria da atividade, quem que tem poder para aplicar a sua lei penal aqui? Seria somente o Brasil, tá? Se fosse na teoria do resultado, somente o Paraguai. Mas adotamos a teoria da ubiquidade, e ela vai nos dizer que tanto o Paraguai quanto o Brasil têm legitimidade para aplicar suas leis penais. Isso também para que se tenha respeito às soberanias. Tá? O Brasil respeita a soberania do Paraguai, e o Paraguai também deve se respeitar a soberania do Brasil. Entendeu? É para que se mantenha essa harmonia de relação entre os países, entre os estados nacionais. Vamos falar agora sobre extraterritorialidade. Primeiro, o que é extraterritorialidade? É a aplicação da lei penal, nesse caso brasileira, a crimes cometidos no estrangeiro. Repetindo, a aplicação da lei penal brasileira a crimes cometidos no estrangeiro. Então, ela se dá de duas formas. Ela se dá de forma condicionada e incondicionada. Tá? A de forma incondicionada, como o próprio nome já diz, com esse prefixo de negação, é que não necessita de nenhuma condição para que seja aplicada a lei brasileira, tá? Então, vai haver crimes delimitados que, se eles ocorrerem, tá? Independentemente de qualquer pressuposto, de qualquer requisito, de qualquer condicionante, eu vou aplicar a lei penal brasileira, tá? E quais que são essas hipóteses de aplicação da lei penal brasileira a crimes cometidos no estrangeiro de forma incondicionada? Primeiro, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, tá? Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, tá? Até porque, galera, essas três primeiras hipóteses, a gente vai ter o princípio, salvo engano, da defesa, tá? De defender os bens jurídicos importantes tutelados de um determinado estado, tá? E, cara, o presidente da República é um bem jurídico importante para o nosso estado, entendeu? Então, crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, tá? Aplica-se a lei de forma incondicionada. Ou seja, um crime que aconteceu na Argentina, exemplo, um crime que aconteceu na Argentina e um argentino atentou contra a vida ou a liberdade do presidente da República, tá? E aí, eu vou já, ao final, eu vou dizer como é que funciona o procedimento. A outra hipótese é os crimes contra o patrimônio ou a fé pública dos entes políticos, tá? A União, Estado, Distrito Federal, território de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, de autarquia ou fundação instituída pelo poder público, tá? Crimes cometidos contra o patrimônio e a fé dos entes políticos brasileiros. Os crimes contra a administração pública, tá? Direta e indireta, por quem está sob serviço, tá? E os crimes de genocídio. Os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, tá? Até porque, se tem um estrangeiro que ele é domiciliado no Brasil, tá? E comete genocídio em outro estado, tá? Em outro país, aplica-se de forma incondicionada, entendeu? Tá. E quais que são as condições para aplicação dessa lei penal a crimes cometidos
no exterior? Nenhuma. Não falei incondicionada, tá? Ou seja, ainda que o agente ele tenha sido absorvido ou condenado no estrangeiro, vai ser aplicada a lei penal brasileira. E o que também é um artigo muito importante nesses casos aqui, que a gente tem que lembrar, é do artigo 8º do Código Penal. Tá? O que ele vai nos dizer? Que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. O que a gente tem que entender aqui? Exemplo, o presidente da República brasileiro, tá, vai fazer uma visita na Argentina, né? Lá ele sofre um atentado contra a sua vida ou contra a sua liberdade, tanto faz. E lá ele é julgado, beleza, e pega 10 anos de prisão. Cumpriu 8. Ele cumpriu 8 e escapou da prisão na Argentina e veio pro Brasil. Não sei como, mas ele veio pro Brasil. Tá achando, eu não vou ser punido no Brasil, entendeu? E com esse pensamento aí. Ele veio pro Brasil, achando que vai ser punido, mas a gente viu que, independentemente se ele foi absolvido ou condenado no estrangeiro, eu aplico a lei brasileira, tá? Ele é incondicionada. E aqui, esse argentino ele é condenado a 14 anos. Até 14 anos, tá? Ele vai ter que cumprir esses 14 anos do zero? Ele vai ter que cumprir todos os 14 anos? Não, tá? Aqui tem até a relação ao bis in idem, não aplicar a mesma pena a um mesmo fato e tudo. Mas como é que vai funcionar? Vai haver um desconto na pena. Tá? Se lá ele cumpriu 8 e aqui ele foi condenado a 14, de acordo com esse artigo 8º aqui, eu vou ter a pena que foi idêntica no estrangeiro, ela vai ser computada, ou seja, vai haver um desconto. 14 menos 8, ele vai ficar só 4 anos preso. Tá? 12 menos 8, perdão, tá? Ele vai ficar só 4 anos preso. Tá? Ou seja, quando eu tenho uma pena diferente, tá? Por exemplo, lá ele teve uma privativa de direito, aqui ele vai ter uma privativa de liberdade, ela pode atenuar, tá? A pena. E quando eu tenho penas idênticas, ela vai ser computada, né? Vai ter essa questão do desconto da pena, né? No número, na quantidade de tempo que ele vai ficar preso. Essa é a ideia. E para finalizar, a gente vai ter a extraterritorialidade condicionada, que vão ser os crimes cometidos no estrangeiro, que eu vou poder aplicar a lei brasileira, mas desde que siga condições. Quais são as hipóteses de extraterritorialidade condicionada? Crimes que, por tratado da Convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, né? A gente até falou aqui, por acordo com outros países, por acordo com outros países, por tratado por convenção com outros países, o Brasil, signatário de determinado acordo, ele se obrigou a reprimir determinado crime, de determinada forma, de determinado jeito. A segunda hipótese vai ser os crimes praticados no estrangeiro por brasileiro, crimes que praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não ser julgados. Ou seja, é aquela questão que eu falei, do princípio do pavilhão, tá? Eu tenho aqui uma aeronave, uma embarcação brasileira privada que, que vai para um estado estrangeiro, ou seja, ele perde essa condição de extensão do território brasileiro, tá? E acontece um crime nessas aeronaves, nessa embarcação. Se eles não forem julgados lá, tá? Eles podem ser julgados no Brasil. E também, outra condição, é os crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro, tá? Eu tenho um estrangeiro praticando um crime contra um brasileiro fora do Brasil, tá? E aí tem que reunir duas condições, tá? Primeiramente, duas condições, tá? Que não foi pedido ou foi negada a extradição do criminoso e que tem que haver requisição do ministro da Justiça, tá? Essa parte aqui não deve cair na prova, na nossa prova, tá? Mas é importante saber. E quais que são as condições para a aplicação da lei brasileira? Primeiro, o agente que cometeu o crime tem que estar no território nacional. O agente que cometeu o crime tem que estar no território nacional. A segunda condição, tá, é cumulativo, é que o fato punível tem que ser tanto punível aqui no Brasil quanto também onde foi praticado o crime. Tá? Ou seja, o agente que cometeu determinado crime no estado estrangeiro. Lá, aquela conduta tem que ser considerada crime, tá? Não basta que só no Brasil seja considerado crime. Lá também. E aí traz a ideia da dupla tipicidade, né? Do princípio da dupla tipicidade, que é crime nos dois países. A outra condição é estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Mas isso é claro, tá? É indiscutível, é óbvio. Por quê? Se o estrangeiro, ele tem que... Se o estrangeiro... Bom,
Se o agente ele tem que entrar no território nacional, tá? E se porventura eu preciso pedir a extradição dele, ele tem que estar de acordo com as regras, tá? De acordo com as leis de extradição. Que seja possível eu pedir a extradição daquela pessoa que cometeu o crime no estrangeiro, tá? A outra condição é que o, o agente não deve ter sido absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena lá. Tá? Vê que é diferente da incondicionada. Na incondicionada, tanto faz se a pessoa cometeu o crime lá e foi condenada, absolvida, perdoada, tanto faz. Aqui não, aqui eu tenho que observar isso, eu tenho que observar se a pessoa, ela não, se ela foi condenada ou não. Porque se ela for absolvida, não, eu não posso punir ela aqui no Brasil, tá? Ou se, e se a pessoa foi condenado e ainda não cumpriu a pena total ou parcial, eu vou aplicar a regra do artigo 8º, que é a regra de computar a pena, né, de desconto da pena. Tá? Se ele foi condenado lá, no estrangeiro, eu vou levar em consideração o artigo 8º do Código Penal, que é a questão da computação da pena, a questão da redução do tempo, entendeu? Ou a da atenuação da pena, tá? Tem que lembrar disso, tá? Ou a outra condição é que o agente não tenha sido perdoado no estrangeiro, foi o que eu disse, ele não pode ter sido perdoado no estrangeiro, tá? Ou algum outro motivo que vai extinguir a sua punibilidade, tá? Ele tem que ser punível. Esses requisitos aqui, tá? Esses requisitos que estão expostos, tá? Aqui, eles são cumulativos, ou seja, todos eles têm que estar presentes, tá? Não pode faltar nenhum, tá? Então, a parte teórica de lei penal no espaço é essa, tá? Agora a gente vai fazer algumas questões para tentar e conseguir fixar o conteúdo.